Bem, hoje nós vamos estudar a lição nós estamos em março, número 12, lição de número 12, 18 de março de 2012, nossa revista de estudo bíblico, estudando a Bíblia em classe. Temos a lição de hoje é a degradação da rainha chamada Vasti. E a nossa proposta ao estudar esta lição, como nós temos feito, tem por objetivo termos uma compreensão do livro que estamos estudando. E o livro de Esther, como acentuamos em relação ao livro de Daniel, por exemplo, tem características que precisam ser observadas. Imagine você, se você tivesse participado de um concílio para decidir acerca dos livros que formariam o cânon do Antigo Testamento, ou do Primeiro Testamento, conforme queiram chamar, ou da Bíblia Hebraica. E, de repente, você tivesse com um livro que em nenhum momento cita o nome de Deus. Como pode um livro na Bíblia ser colocado no cânon da Bíblia, no conjunto de livros considerados sagrados, que não contém o nome de Deus? Em nenhuma dos seus capítulos, que depois foram feitas as divisões em capítulos e versículos, isso é algo posterior, e, no entanto, se você fizer uma busca aí, uma pesquisa, você vai observar que não há o nome de Deus no livro de Esther. Daí, então, a gente ficaria num dilema, como um livro de teologia não fala de Deus? Entretanto, o belo do livro de Esther é o modo como o livro fala de Deus. Embora Deus não seja mencionado uma vez sequer, aí já vem uma singularidade do livro de Esther. Ele tem uma característica singular. Não há o nome de Deus em nenhuma de suas páginas. Entretanto, como podemos ver Deus no livro de Esther? Porque é impossível, no livro de teologia, nos falar de Deus. Não é? E é possível falar de Deus sem mencionar o nome Deus? É possível que nós discutamos teologia sem envolver o objeto de estudo, que na realidade Deus não é o objeto de estudo da teologia. É importante dizer isso. Se a teologia não é o estudo de Deus, conforme a gente poderia fazer, a divisão etimológica da palavra e pegar a palavra teologia, que deriva de duas palavras gregas: theos, Deus, e logia, estudo, exame, palavra, verbo, como é traduzido nas versões de Ferreira de Almeida, por exemplo. Daí, teologia seria, obviamente, o estudo de Deus. Entretanto, teologia não é o estudo de Deus. Um livro que não fala de Deus, e teologia também não estuda o objeto de estudo da teologia, não é Deus, então como é que pode um negócio desse? São colocações de aquecimento para a gente começar a entender bem as coisas e saber quais são os instrumentos que são nos dados para podermos estudar a palavra de Deus. Bem, vamos à segunda pergunta e à segunda colocação. Teologia não é o estudo de Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser objeto de estudo. Deus não pode ser levado para um laboratório, dissecado, como nós fazemos com as espécies animais, ou como nós fazemos, por exemplo, nas pesquisas físicas, ou químicas, ou biológicas, ou nanotecnológicas, etc., etc. Não se pode levar Deus e submetê-lo a um exame minucioso para destrincar a sua natureza intrínseca. Deus não pode submeter a esse escrutínio, a essa busca. Nem do ponto de vista intelectivo. A mente humana finita não tem capacidade de apreender o infinito. Daí
que é teologia? Na definição mais simples que a gente pode dar, é teologia é o estudo daquilo que Deus graciosamente nos deu como presente, que nós chamamos de revelação, acerca de si mesmo, que está escrito única e exclusivamente na Bíblia. Tá? O que é a teologia? Recapitulando, é o estudo da revelação que Deus dá de si mesmo graciosamente e que está compilada nesse livro que hoje nós conhecemos como a Bíblia. Daí a teologia tem por objetivo de estudo, por objeto de estudo, a revelação de Deus que Ele dá de si em linguagem humana nas Escrituras. Tá? Na Bíblia. Perceberam bem a diferença? Talvez alguns seminaristas que estudam a vida toda e ficam repetindo como papagaios de teologia. O que é? Aprendem uma etimologia da palavra. Aí, a teologia é o estudo de Deus, então, um corretivo necessário. Outra coisa interessante, como um livro vai falar de teologia sem falar de Deus? Esther é exatamente esse livro que trata da providência de Deus. E Esther é o modo através do qual nós temos condições de entender como nós nos relacionamos com Deus na história. Percebem? Você vê Deus todo dia? Ou já viu Deus alguma vez? Já viu Deus alguma vez? Nunca vi Deus. Se tem alguém que já viu Deus, por favor me diga como Ele é. Ninguém, nunca, jamais viu a Deus. A única forma que a gente pode dizer assim, visível de Deus que entrou na história humana foi através de Jesus. Que eu também não vi. Percebem? Tem uns caras aí que se dizem apóstolos aí, que dizem que viram o Senhor, porque para ser apóstolo tem que ter visto o Senhor. Nem sonho de barriga cheia, ou nem embriagado como Assuero. O máximo que o rei Belsazar viu foi uma mão escrita na parede, enviada por Deus. Mas ninguém viu a Deus. É uma máxima escriturística indiscutível. Ninguém viu a Deus, eu não vi Deus, ninguém viu Deus. Daí então, o livro de Esther é exatamente o modo inteligente do grande autor do livro, tá? Porque quem é que constrói esse enredo? Bom de Esther também é que você não sabe quem é o autor do livro. Parcas informações, você não tem a autoria do livro. Mas não ter a autoria do livro não deve ter sido empecilho para o concílio que introduziu o livro de Esther no cânon. Você também não sabe quem foi que escreveu Juízes, nem eu. Percebe? Entretanto, qual o critério utilizado para canonizar Esther? O livro não menciona a Deus em nenhum momento, mas o livro é Deus, como dizem, é Deus purinho. Ou seja, o enredo, a história que nos é narrada, revelam como Deus se envolve na história. Daí o conceito teísta. Deus pode não ser mencionado do ponto de vista de citação do seu nome. Tá? Isso é muito interessante porque às vezes as pessoas se preocupam tanto com o nome de Deus. Você sabe que tem pessoas que hoje constroem um sistema, entre aspas, teológico, com ênfase no nome de Deus. E por ironia da vida e do destino, por uma pronúncia equivocada do nome original de Deus. E bate na porta lá do James, sábado de manhã, para acordá-lo. Poxa, querendo descansar até mais tarde, depois de trabalhar a semana toda, ainda bate na porta lá do James para poder acordá-lo. Ainda bem que eu já tinha saído. Não é brincadeira? Não é Jeová, isso não existe esse nome. Eles não sabem nem como foi, eles não sabem nem a história subjacente à construção dessa pronúncia equivocada que surge lá pelo século XVII, XVI, na época que retomam os estudos de hebraico. Isso não é ponto para nós hoje, mas simplesmente é uma nota de advertência. E a gente constrói, por assim dizer,
uma fé, uma religião, por isso que eu sou arreligioso, nesse sentido aí, e desreligiosizado, por conta disso, porque as pessoas constroem em cima de mitos, né, a sua vida. E, no entanto, no final delas, se as premissas estão erradas, o fim também será trágico. Esther é exatamente o livro que fala sobre um dos atributos de Deus, ou vou dizer, existem duas formas de se estudar Deus quando a gente, por exemplo, estuda a teologia sistemática. Você estuda Deus e os seus atributos, e tem outro tratado que a gente estuda em teologia, que é a providência divina. O que é a providência divina? É exatamente como Deus se envolve na história, de modo a conduzir todas as coisas segundo o seu soberano poder e segundo o seu beneplácito. Daí, o livro de Esther vai contar a história de homens e de uma mulher, tá, que estão envolvidos numa trama, que o livro é, por assim dizer, um romance, mas que, se nós formos estudar do ponto de vista macroestrutural, temos que ter esta noção de como o livro é composto, qual é o tema do livro, como o livro se desdobra, e do ponto de vista de uma análise literária, o livro tem uma riqueza extraordinária. Né? O livro tem uma riqueza extraordinária. E o livro traz essa visão que nós precisamos ter acerca de Deus, de modo que nós possamos falar de Deus, estudar Deus, até sem mencioná-lo. Tá? Um cientista pode estar num laboratório de química vendo Deus. Eu, quando estava fazendo meu curso bacharel em matemática, eu vi Deus nas minhas pesquisas de aritmetização da análise matemática. Quando eu estudei a teoria dos números transfinitos de Georg Cantor, que depois se transformou na dissertação de mestrado que eu escrevi, mostrando como teologia e matemática, naquela época o Cantor deu essa ideia genial e eu peguei a ideia e desenvolvi e estudei, reestudei o credo de Atanásio com base na teoria dos números transfinitos de Cantor. E os números transfinitos de Cantor, o próprio Cantor disse, olha, isso aqui é uma revelação de Deus, na biografia dele e nos escritos do Georg Cantor, que foi o criador da teoria dos conjuntos. Tá? Então, eu conheço hoje cientistas que no laboratório de química estão vendo Deus, no laboratório de física estão vendo Deus. Tem o filho do meu amigo lá, do coronel, né? Meu amigo lá no Rio de Janeiro, fazendo doutorado em física, está tentando ficar não crente, né? Porque ele brinca, né? Estou tentando ver se eu consigo ficar não crente. Mas cada vez que eu estudo física, já estou no doutorado, garoto novo, já está no doutorado em física e está cada vez mais crente. Pastor Abisai já está no doutorado em química e está ficando cada vez mais crente. E eu fiz um negócio que fiz logo uma ponte, eu construí uma ponte que liga a ciência a Deus, usando as teorias do Georg Cantor, da aritmética transfinita, para revelar Deus. Daí, quando eu comecei a estudar, lá no bacharelado em matemática, a aritmetização da análise matemática, e descobri a teoria dos números transfinitos de Georg Cantor, quando nós estudamos essa matéria, nós vimos como Deus está, a teoria do infinito é a única que pode nos dar um vislumbre do que é Deus. E a professora simplesmente analisou minha monografia assim e disse, excelente e sem comentários. Ela não queria nem entrar no assunto porque ela poderia estar com medo de dar uma cãibra mental. Tá? Daí Esther é esse livro que a gente faz essa introdução para poder a gente ter uma ideia. Nós vamos estudar um livro que fala sobre Deus e o segredo, quando você lê esse livro, tá? Que é a nossa proposta a partir dessa semana, que você leia o livro e perceba que, embora Deus não esteja presente do ponto de vista da citação de nenhuma variante do seu nome, nenhuma variável, você pode vê-lo por trás daquilo que está acontecendo. Ok? Então essa é a nossa introdução e vamos à pedra, como fazemos na matemática. Vamos ao quadro negro, para poder a gente descobrir
as coisas que aqui estão nesse livro. Se nós fôssemos estudar esse livro em profundidade mesmo, nós teríamos que gastar inúmeros estudos, porém vamos ter poucos estudos acerca do livro de Esther. Vou tentar sintetizar aquilo que a gente hoje pode ver no livro de Esther, e hoje o nosso foco é o capítulo 1. E vamos à primeira pergunta, né, que aqui nós temos 8 perguntas, esse estudo bíblico, né, como nós sempre destacamos, né, é importante destacar, é escrito por um doutor sem doutorado da PUC, né? Pastor Manuel Moreira da Silva. Vem da agricultura para poder aprender teologia, estudando a Bíblia, e não pegou nenhum doutorado humano. Mas eu assino o diploma de doutor dele com facilidade. E ele é que é o escritor das nossas revistas e merece menção honrosa, né? Claro. Porque isso glorifica o nome de Deus e mostra como Deus age na vida dos homens, e isso é para a glória do seu nome, para que nenhuma carne se glorie. Então pegaram uma pessoa da natureza do pastor Manuel tão simples e ele conseguir, né, ter esse panorama, essa visão bíblico-teológica, vou te dizer. Foi também a paixão pelo estudo do Antigo Testamento que me levou a desenvolver meus estudos posteriores em hebraico, aramaico, tudo mais, vieram de um homem muito simples, o pastor Jair Rosa da Conceição, que foi quem nos introduziu às histórias do Antigo Testamento. Praticamente não se ouvia dizer e fazer exposição, né? Difícil, a gente que andava muito por todo lado, exposição do Antigo Testamento, pregar em textos do Antigo Testamento. E o pastor Jair Rosa da Conceição era um exímio expositor da Escritura, tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento. Com pouquíssima escolaridade, mas com uma visão que me trouxe hoje a paixão, né, de estudar o Antigo Testamento e aprender hebraico, aramaico e tudo mais, por conta dessa influência dele, que não teve essa chance, mas hoje nos deixou aqui, com essa incumbência. Então, é importante observarmos esses detalhes. E vamos à primeira pergunta. Qual era a extensão do reino de Assuero? Onde estavam as divisas do seu reino? E em quantas províncias ele estava dividido? 1:1 nos traz esta informação. Temos a NVI, aqui, nova versão internacional, que diz: foi no tempo de Xerxes ou Assuero, tá? Isso aqui, Xerxes, é a transliteração da forma do nome persa. E, então, algumas versões você vai encontrar Assuero, e outras versões você vai encontrar, vamos ver aqui, a revista corrigida, vai trazer, vamos lá, revista corrigida. Estou aqui com o meu programa Logos. Aqui daqui a pouco, né, nós vamos ter aqui um monitor aqui em cima para tudo que eu tiver aqui na tela do meu laptop. Aí as pessoas vão poder acompanhar aqui em cima. Depois fazer edição de vídeo não é fácil, não. Tem que ter muita disposição. Daí nós temos, isso sucedeu nos dias de Assuero, e aqui na versão NVI você vai encontrar Xerxes, referência à mesma pessoa. Tá? E na English Standard Version você vai encontrar o que? Assuero. Tá? E vamos ver aqui. E vamos ver aqui. E no texto hebraico você vai encontrar opa, não pula aqui. Aqui, Ahasverosh. É o nome do Ahasverosh.
texto hebraico começa com o famoso Vaeri, que é de introdução de narrativa, e aconteceu, Vaeri bimei, nos dias de Ahasverosh, nos dias de Assuero. Quem é Assuero? Ri Ahasverosh, Hamoler, o que reinou, Me-Rodu, e aí vem da Índia, Ve'ad Kush, até Kush. Quanto tempo? Quanto tempo ele reinou? Sheva ve'esrim. Quanto, no caso aqui, o número de províncias, aliás. Não é questão de tempo. Quantos estados, quantas províncias? 127. Sheva ve'esrim. Omea Medina. Que aqui Medina é a tradução das províncias ou satrapias, conforme nós vimos. Ok, sem os detalhes técnicos, vamos ao ponto. Então a pergunta é, qual foi a extensão do reino? Reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. A segunda pergunta, que tipo de evento foi programado pelo rei Assuero, onde o evento foi realizado e quais eram os seus convidados especiais? 2 e 3 dizem o quê? Naquela época o rei Xerxes, ou Assuero, reinava em seu trono na cidadela de Suzã, e no 3º ano do seu reinado deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Temos uma informação de que Xerxes, ou Assuero, era filho de Dario, tá? Seu sucessor no trono. Então, quais eram os convidados especiais? Que tipo de evento foi programado pelo rei? Ele deu um banquete. Para quem? Quem foram os convidados? Para todos os seus nobres e oficiais. E estavam presentes na festa. Quem eram as pessoas presentes? Os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Ok? Então, a terceira pergunta. Qual era a finalidade daquela festa realizada pelo rei Assuero? Quanto tempo durou a festa? E mais quanto tempo foi adicionado? Aí nós temos que, para poder construir a história, nós temos toda uma abordagem que mostra a forma como o escritor vai descrevendo a história para chegar onde ele quer chegar. Que o livro é chamado livro de Esther. Ele quer introduzir Esther. Então ele vai mostrando como foi que as coisas aconteceram até Esther surgir no cenário. Tá? Então, tudo começa com uma grande festa dada para os oficiais do Império Medo-Persa. E então a terceira pergunta é qual era a finalidade da festa realizada pelo rei Assuero, quanto tempo durou e mais quanto tempo foi adicionado. Os versos 4 e 5, que iniciam a segunda perícope, dizem o seguinte: durante 180 dias ele mostrou a enorme riqueza do seu reino. 3 anos depois de estar no poder, ele quer mostrar para todos os seus nobres e para todos os seus grandes o que foi angariado de fato pelo seu pai. Então, o seu poder, aí no caso, foi derivado daquilo que o pai Dario fez. Então, durante 180 dias, ele mostrou
a enorme riqueza do seu reino, o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Suzã. Então, 180 dias de festa, meu amigo, não é brincadeira não. Tem que ter muita reserva em caixa para poder sustentar, né, 180 dias de festa para a cúpula. A elite estava toda presente, né, socialites estavam todos lá presentes. E depois, 7 dias são destinados ao povão. O povão também precisa, né, participar disso. E então diz aqui o texto que terminados os 180 dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. Então agora abriu, né, para todos os que moravam ali em Suzã, na fortaleza de Suzã, para que eles participassem da festa. Quais classes sociais aqui são apresentadas? Do mais rico ao mais pobre. Tá? Então todos vão poder participar da festa. E quais eram os tipos de ornamentações que faziam parte do aparato daquela festa do rei? E quais eram as cores da tapeçaria? Daí a tapeçaria, você lembra do nome, tapete persa? Os persas eram especialistas na confecção de tapetes. Daí quando se fala que um tapete persa era um negócio mesmo, não é? O tapete persa era um esplendor. A tapeçaria persa era de renome mundial. E aqui se trata de um império. Então o império traz a sua marca, né? E diz aqui o texto que o jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido vermelho, ligadas por anéis de prata a colunas de mármore. Então vocês observem bem o bom gosto do rei persa. Isso deve ser inspiração, isso aqui, pelo que eu suponho, né, isso aqui é a inspiração subjacente à construção da casa do bispo Macedo. Só pode ter se inspirado aqui na Bíblia. Bíblia é puro, homem. Não é? Porque observa bem aqui. Aliás, vocês já deram um passeio na casa do Macedo? Pelo menos pela internet? É um negócio extraordinário, viu? É um negócio extraordinário. E diz aqui, tinha assentos de ouro e de prata num piso de mosaicos de pórfiro, mármore, diz aqui, madrepérola e outras pedras preciosas. Então aí você tem mais ou menos uma ideia de como era feita a ornamentação, né, que faziam parte do aparato daquela festa do rei e quais eram as cores da tapeçaria. É um negócio extraordinário. Não é? De impressionar qualquer um. Era um glamour, uma festa de um glamour extraordinário. Isso está inspirando muita gente hoje, né? Somente o notável que nós citamos aqui, e eu acho que o Eero talvez ficasse assim hoje ficaria meio encetado, porque não chegou a tanto esplendor. Mas a próxima pergunta, de que material era o vasilhame usado naquela grande festa programada pelo rei do grande império da Média e da Pérsia? De que material eram os vasilhames? Poxa, eu falo aqui, né, vasilhame, a gente dá ideia, né, poxa, um copinho né, descartável,
né? Provavelmente um copinho descartável e tal, para poder compor dar de beber aquele pessoal todo, mas vamos ver o que nos informa a Escritura. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, barris e barris de vinho naquela festa. E diz mais aqui, em diferentes taças de ouro. Você está pensando o quê? Copo descartável na festa do rei Assuero é uma piada. Né? O rei Assuero estava, de fato, né, em copos de ouro, né, em taças de ouro. Por ordem real, diz aqui, por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que os servissem à vontade. Então, o povo, né, deveria e poderia beber à vontade, sem ser forçado, né, o quanto quisesse. Então, o estoque realmente é ilimitado. Mas também a riqueza de um império, gente, é muita coisa, né? É muita coisa, muito, mas muito mesmo. Não é? Todas as satrapias, as províncias enviavam riquezas para o palácio. Então, a vida nababesca do palácio era em função daquilo que eram enviados, tanto da coleta, né, dos impostos internos, como também das províncias dominadas, que eram os países dominados que tinham que enviar os seus recursos para, né, o Banco Mundial da Pérsia, Banco Mundial Medo-Pérsia. E dali saiu, então, toda a gestão administrativa do palácio, e que agora, para fazer, né, sempre como acontece, uma médiazinha para o povo ter um motivo de se alegrar. Eu entrei pelo menos no palácio, né, no jardim do Palácio do Rei, no pátio, que os convidados mais, né, do primeiro escalão, obviamente, passearam por dentro do palácio e tudo mais. O povão recebido no jardim, no paço, né, do palácio, já é uma grande, né, é um grande privilégio. Né? É um grande privilégio. Né? De vez em quando tem um convitezinho que vem, né, de $2, $3 e vem jantar com o presidente Obama e Michelle Obama. Né? Aí doa lá $3, você concorre. Aí apresenta um cara lá no e-mail, né, mostrando, puxa, mas como é que... Nunca imaginava ir jantar com o presidente. Então, poxa, vai para a Casa Branca jantar. Né? É um negócio extraordinário. Então, quer dizer, é uma oportunidade que poucas pessoas têm. Né? Mais de $3 em $3, meu amigo, quanto dinheiro vai nisso? Né? Vai dar um bom suporte para a campanha. O negócio é bem estruturado. Usa-se a Casa Branca para poder fazer campanha política velada. Velada não, está escancarado, não está? Francamente. É um negócio extraordinário. Mas isso aí não é coisa que a gente se detém agora. Enquanto isso, vamos lá, agora vem o turning point da história. Então, o narrador está conduzindo você para poder acompanhar a história. E de repente tem que ter um momento da narrativa para fazer um turning point, uma virada. Tá? Então, dos versículos 1 ao versículo 9, nós temos a primeira sessão. Tá? Do versículo 1 ao versículo 9, nós temos a primeira sessão do capítulo 1. Ok? No versículo 10 é introduzida a esposa do rei, que paralelamente, dentro dessa grande festança, está, não é, fazendo a sua festa também. Tá? Então aí nós temos a esposa, a primeira dama, fazendo a sua festinha. Então do 9 a 12, diz aqui, o que o rei Assuero mandou fazer, que não foi aceito pela rainha chamada Vasti, e fez com que o rei ficasse muito furioso. O que aconteceu? Vamos lá?
nós temos algumas observações aqui importantes. E agora vamos a essa segunda parte aqui. Daí então, os versículos 9 a 12 nos dizem o seguinte: e, enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres do palácio do rei Xerxes, do rei Assuero. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos seus oficiais que o serviam, Meumã, Mista, Arbona, Bigtan, Abagta, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Então, tínhamos aqui os eunucos, que serviam, os oficiais, aqui na versão revista e corrigida, você vai ter, vamos ver aqui, eunucos. Tá? E vamos lá. Na English Standard Version, só para apresentar um pontinho. Ok. Temos aqui os Saricim, Sarim, que é geralmente traduzido por eunucos, também tem esse sentido de oficiais. E esses indivíduos, obviamente, para participarem, a palavra eunuco aqui é muito bem traduzida pelo fato de esses indivíduos, para poderem participar, de ter acesso e cuidar do harém real. Nesse caso aqui, o rei tem a sua esposa. E então esses indivíduos tinham que ser eunucos, eram os castrados, para poder então fazerem esse trabalho. E aí diz aqui o texto que aconteceu com a rainha. O rei mandou que a rainha se apresentasse, fizesse um desfile diante de todos os nobres, com a coroa real sobre a cabeça. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado. Então, qual foi a reação dele? Um imperador que tem na sua mão o direito, segundo, de matar e de dar a vida, recebe um não da sua esposa, ele simplesmente, na concepção dele, alegrinho depois de tomar umas, e ele então, traz a minha esposa aqui para o pessoal ver o que tem de mais bonito nesse palácio aqui. Aí ela, por razões que o texto não revela, recusou-se a ir. Daí ela tem a chance, ou ela posa para a foto, ou então ela é destituída do cargo. Não é? Bem, mas essa é a posição do imperador logo de imediato? O que vocês veem no texto? O rei fica furioso, o rei fica indignado, mas o que fazer? O rei gosta da sua esposa. O que ele faz então? A próxima pergunta, 7ª pergunta, que é a penúltima, diz: o que um dos príncipes do rei, um dos príncipes disse ao rei
sobre o que deveria ser feito à rainha Vasti. Lembram que a lei dos Medos e dos Persas era irrevogável, mas na palavra do rei, sendo assim desobedecida, a revelia sem nenhuma consideração, você já imaginou? Que consequências isso poderia trazer? Então, aí nós temos o seguinte: o que um dos príncipes disse ao rei sobre o que deveria ser feito à rainha Vasti e o que ele disse que poderia acontecer. Do 13 ao 18, nós temos então a informação que a pergunta nos pede. Como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, então ele reúne o conselho, né, para poder saber que atitude tomar. Quem é Assuero? Imperador. Precisava tomar conselho com alguém para poder tomar alguma decisão? Do ponto de vista da hierarquia de poder? Mas todo rei sábio tem os seus conselheiros e escolhe os melhores para estarem compondo o seu corpo jurídico. E escolhe os melhores para poder, nas decisões cruciais, né, são decisões inusitadas, uma situação que nunca aconteceu. E então, como é que se deve fazer? Sentar, se afasta um pouco da festa, vai lá para o cantinho, chama os conselheiros, reúne no gabinete, no palácio, né, reúne com os conselheiros jurídicos para saber que posição nós devemos tomar e vai fazer o quê? Analisar as consequências de se tomar ou não uma decisão, para poder tomar a decisão acertada. Daí o papel do conselho, daí o papel do conselho jurídico. Observa bem, aqui se trata de um imperador, tá? De um imperador. O Nabucodonosor era um indivíduo que era autoritário. O que ele queria fazer, ele fazia. Só Deus que deu um freio dele. Vocês observaram bem na história, né? Só Deus. Por quê? Porque ele não consultava ninguém, ele não pedia conselho a ninguém, ele era o cara. Então, eu mando, desmando e faço e aconteço, mas Deus foi trabalhando com ele para mostrar que as coisas não eram bem assim, até que conseguiu mostrar a ele que o poder pertence a Deus. E do ponto de vista humano, é muito sábio, como Provérbios diz, onde há multidão de conselhos, há sabedoria. Tá? Então, traz o assunto para poder ser considerado. O que a gente vai fazer com a rainha Vasti? Depois de uma atitude dessa, quais são as consequências? Aí diz aqui o texto, tá? Diz aqui o texto o seguinte: ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei. Olha só, os sábios, além de serem especialistas em questões de direito medo-persa, entendiam muito bem de questões de justiça, tá? Diz aqui, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis, que eram muito amigos do rei. Claro, para serem conselheiros do rei, eles tinham que ser também amigos do rei, que queriam o seu bem-estar e a sua prosperidade. E diz aqui o texto: Carcena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã. Eles eram os 7 nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. Ou seja, esses homens eram os homens do gabinete do rei. Eram os homens que estavam juntos, os 7 homens do presidente. Tá? Eles aqui eram os 7 homens do imperador. Eles eram aqueles que tinham acesso direto. E quando surgiu um problema, uma questão, o que eles sentavam? Sentava com os 7, bem, eu estou com um problema assim, mas eu mandei chamar a minha mulher para que ela viesse aqui e se apresentasse diante dos meus nobres, e eu recebo dela a informação de que ela não quer vir. E o pior é que isso já vazou, e todo mundo aqui já está querendo, todo mundo aqui já está sabendo da situação, e agora como é que eu faço? Deixo passar assim como está, ou tomo alguma decisão? Pô, vou te dizer, naquela época ali, exigir de Vasti que ela viesse com a coroa real na cabeça,
não é? Que ela viesse com a coroa real na cabeça e vestida com uma veste esplêndida para se apresentar perante todo mundo, milhares de mulheres queriam esse privilégio. Não é verdade? Se pessoal, naquela época, tem mulheres que, se tivesse nessa posição de Vasti, se o rei chegar, eu quero que você venha desfilar de biquíni aqui, diante dos nobres, e elas prontamente, meu amigo, pragmaticamente, elas iriam atender o convite e a ordem do imperador. Vocês não acham? Uma posição daquela, é primeira dama. Entretanto, por não se sabe o que deu na cabeça de Vasti, e vocês sabem o que? Quem conhece a história sabe que essa indisposição provém daquele que não é mencionado na história. É o que está por detrás das cenas. É o que está arquitetando a história. É o que está trabalhando de um modo que tem bebida ali, tem festa, tem reunião da nobreza, da plebe rude, todo mundo está ali. Não é? Todo mundo está ali. E parece que é uma festa casual, que não tem nenhum propósito, nenhuma finalidade. Entretanto, o arquiteto, né, o roteirista, está conduzindo a história e guiando sem que o nome dele seja mencionado. Então, essa indisposição de Vasti tem um propósito adrede, designado por quem? Pelo autor da história que está escrevendo essa história. Tá? Não precisa dizer o nome dele. Não precisa dizer o nome dele. Ele não ficou nem um pouquinho aborrecido porque o nome dele não foi citado na história. O importante é que os olhos que são bem guiados na leitura desse livro estarão vendo claramente que ele está por trás de tudo. E aí então os conselheiros são reunidos e eles tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. O rei lhes perguntou, olha só, o rei lhes perguntou. O rei fez o quê? Uma consulta. Isso aqui é um imperador, não é um reizinho qualquer. É um imperador. Fez uma pergunta. De acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Eu quero tomar uma decisão, mas eu preciso da opinião de vocês 7. Vocês são os meus conselheiros, vocês são os homens de maior confiança no meu reino, tá? E o rei Assuero então faz essa pergunta. Ela não obedeceu às ordens do rei Xerxes, transmitida pelos oficiais. Ou seja, elas não obedeceu às ordens do rei Assuero, transmitidas pelos eunucos. Então, Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres. A rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres. E assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Observe. Memucã analisa a situação do ponto de vista das consequências possíveis de nenhuma medida ser tomada. Tá? Diz aqui o versículo 18, hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Daí vai desestruturar o primeiro escalão. Tá? Porque a notícia, obviamente, está dentro do palácio. O primeiro escalão fica sabendo. Aí os presidentes das províncias chegam. Olha, a mulher do rei, o rei mandou que ela viesse desfilar aqui diante de vocês vestida com a coroa real e ela não apareceu. E o rei não fez nada. Não tomou nenhuma atitude. O que aconteceria? As mulheres, é assim? Tá bom. Você já sabe como é que é mulher, né? Sabe, né? Um negócio extraordinário. Você já sabe como que é. Daí o Memucã analisou, pensou e raciocinou, as mulheres, isso vai virar moda. Né? Aí chega o presidente da província lá da satrapia número 1, aí chegou a mulher, nós vamos fazer um negócio aqui, você chega aqui. Não vai não!
A mulher a Vasti não foi, eu não vou também. Você sabe como é que é a mulher, é um negócio extraordinário. Aí chega o da província número 2, faz a mesma coisa. Ô, minha filha, chega aqui, vamos, tem uns amigos aqui que querem te conhecer. Não vou não! Só de pirraça, porque Vasti ia impregnar por assim dizer, a atitude vastiana. Pronto. Ia virar moda. Você sabe que as coisas que acontecem aí, né? Vira moda. Né? As pessoas de influência na sociedade apresentam qualquer besteira, qualquer coisa vira moda. Né? Aparece lá uma frase diferente, vira moda. Você sabe como é que é constituída a nossa sociedade? Um comportamento vira moda. Né? Principalmente passado pela grande mídia, vira moda. Aí, pior que tem uma moda aí séria que estão querendo passar aí para os homens, viu? Estão querendo passar, né, a moda gaysista para a sociedade. Aí o negócio fica sério. Aí tem uma resistência conservadora da sociedade brasileira que não está gostando muito da moda. Mas eles escolhem, né, fazer isso de um modo bem sutil, né? Eles constroem personagens, né, homossexuais bem agradáveis, tá? Para poder mostrar que o negócio não é tão horroroso, cavernoso assim. É para poder criar, né, uma espécie de comportamento, de mentalidade na sociedade. É por isso que nós que somos livres da mídia, né, somos livres dessa mídia podre e a serviço do mal, né, eu prefiro ler mídia sem máscara, né, e ler os artigos de Olavo de Carvalho, que é a informação mais relevante e crucial para você entender o mundo contemporâneo. Né? E Júlio Severo, conservador, mentor e protetor da família, dos direitos da família. Né? E agora você tem que lutar pelo direito de ser heterossexual. Pô, caramba! É um negócio extraordinário. Você tem que lutar pelo direito de ser heterossexual. Porque senão vão querer gaysar todo mundo. Aí o negócio fica sério. Né? Daí então você sabe como moda pega, e Vasti lançaram uma que não estava muito bem. Memucan dá um conselho e diz, olha, o que a rainha fez hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha, olha aí, o comportamento da rainha, agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Que vai ao primeiro escalão, daqui a pouco as mulheres comuns e pronto, as mulheres assumiram a rebeldia, rebelião geral provocada pela rainha Vasti. Né? Foi um efeito dominó, ia pegar e ir derrubando o primeiro escalão, depois pega, né, os ricos e vai até o mais pobre lá, o morador da favela do Império Medo-Persa, lá do Reconde, da Baixada de Suzão. Todo mundo e depois no Império todo. Aí ia virar um negócio, uma anarquia geral. Então isso Memucan dá esse conselho ao rei. Bem, o que o rei Assuero decretou que fosse feito em todo o seu reino, baseado em um conselho, tá? A atitude dele, observa bem que talvez, aí tem um DUI aí, na questão de ele mandar trazer a mulher. Percebe? Né? Então, o que é DUI? Né? Decisions made under, decision under influence. Né? Isso aí é não sou o criador dessa frase, mas eu gostei. Né? Do Barry Davis. Barry Davis é o que escreveu esse Focus on the Bible. Então, ele tem um comentário de Ruth e de Esther, que eu estou lendo, é maravilhoso. Tá? Quem quer um livro bom, um comentário sintético e muito bom, prático sobre o livro de Esther, né? Que obviamente sabe ler em inglês, né? Claro. Isso aqui para chegar no Brasil em português vai demorar algumas décadas. Mas o Barry Davis diz que o DUI aí do rei provocou a ação, né? Ou seja, decision under influence, uma decisão feita sobre influência de bebida alcoólica. Então ele manda a mulher entrar lá e agora ele tem que fazer uma decisão de cabeça fria. Por quê? Porque se a segunda decisão também fosse feita, né, se fosse um DUI, aí então estaria um negócio, né, não sei como iria acontecer, quais seriam as consequências.
Então, que o rei Assuero decretou que fosse feito em todo o seu reino, baseado em um conselho, tá? Então ele teve um vamos ver, D-U, Wisdom, D-U-W, o que a gente bota aí? Escolhe uma sigla aí dele, James. Decisão sobre, primeiro foi DUI, né? A decisão sobre influência da bebida alcoólica. E agora, decisão sobre o quê? Influência de quê? Decisão sobre sabedoria. A gente tem que arrumar uma sigla, aí vai pensando. DUS? Decision under soberness. Decision under soberness. É boa essa. Não é o contrário, pegou bem. DUS. Então, segundo, você é boa. Aí ele vai, sobre esse DUS, ele vai então agora tomar uma decisão de fazer um decreto, que estão aqui nos versículos 19 e 22 e fecham assim o primeiro capítulo, que trouxe toda uma trama, tá? Bem estruturada, bem montada, porque se você vê até mesmo a estrutura literária do capítulo 1, é uma pena que os nossos telespectadores aí não podem, né, acompanhar aqui a estrutura literária que a gente tem aqui no livro do Barry Davis, mostrando que a primeira parte está numa estrutura quiástica, e a segunda parte também é uma estrutura quiástica, simétrica. E isso agora acontece aqui. Por isso, se for do agrado do rei, aí vem o conselho. Qual é o conselho? Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, tá? Ou seja, assinada e selada com anel real, determinando que Vasti nunca mais compareça à presença do rei Xerxes. Bem, ela não compareceu sob ordem do rei, afrontou o rei, do ponto de vista da autoridade do rei, que não exigiu nada, né, na cabeça dele, nada que fosse demais. Então, para não disseminar esse comportamento, aí então deveria ser determinado que Vasti nunca mais, se for do teu agrado, um decreto determinando que nunca mais compareça na presença do rei, que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes, também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Está percebendo para onde vai levar a história? A história está caminhando. Para onde? Então a gente tem que ler isso aqui como, né, é um romance, é um livro muito maravilhoso. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, dos mais ricos ao mais pobre. Então, o conselho aqui, né, no Império Pagão, até no Império Pagão, é bom a gente ler, fazer essa leitura, no conselho, na perspectiva de um Império Pagão, o que acontece aqui, gente? Em todas as sociedades, em todas as épocas, nunca houve o que se quer hoje. Tá? Aqui você observa bem aqui, os maridos e as mulheres. O decreto vai envolver maridos e mulheres. Qual é o conceito aqui? É o rei Assuero e as mulheres. Aqui, no caso, a sua esposa. Tá? Então, vai agora os príncipes do primeiro escalão e suas mulheres. O decreto é para todos no reino inteiro. Tá? Todas as mulheres, no seu imenso domínio, respeitarão os seus maridos. Mostrando que o Império Medo-Persa não tinha esse negócio que estão querendo inventar hoje. Casamento de homem com homem e de mulher com mulher. É Zahar, o Nekeivá, Bará, Otan. Macho e fêmea os criou. E isso, a sociedade pagã está aqui, né, dentro de um equilíbrio, que a sociedade contemporânea, que diz que evoluiu, que está a séculos de distância, milênios de distância daquela sociedade, hoje está querendo criar um troço que não tem cabimento, não cabe na cabeça de um cachorro. Né? Essa é uma mentalidade suína. E nem os suínos agem do jeito que eles estão querendo agir. Percebe? Né? Então, como o Olavo disse, isso é um pensamento suíno, de porco. E é uma realidade. Estão querendo criar um troço que não tem lógica.
Daí então a gente vai fazendo uma leitura de um texto desse e finalzinho, aqui na última perícope, diz: o rei e os seus nobres aceitaram de bom grado o conselho. Observa bem, o rei e os nobres, né, foram comunicados e aceitaram de bom grado o quê? O conselho. Sóbrio, inteligente, de alguém que não era rei, mas era um dos primeiros, que estava no primeiro escalão ali, eram os 7 homens mais importantes do reinado. Percebem? Tá? Daí então o rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho. O rei não ficou com aquele recalque: poxa, isso não veio da minha cabeça, eu nem pensei nisso. Não, para reinar não precisa você saber tudo não. Você precisa ter pessoas competentes do teu lado, que às vezes vão ter ideias melhores que a sua. Percebe? Não é assim, Marilson? Às vezes você tem que fazer alguma coisa na sua empresa. Você não tem condição de você tem que confiar em alguém para fazer alguma coisa. Embora você chegue lá depois e veja, você fez tudo errado, mas aí ensina a pessoa, da próxima vez ele vai fazer certo. Você vai instruindo, você vai formando. Porque senão você tem que ser onisciente, onipresente, onipotente. Virar Deus, meu filho. Aí tem que virar Deus. Não é? Tem que virar Deus. Nassuero aceitou de bom grado o conselho e os nobres também, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. O Memucã apresentou uma proposta. Todos são favoráveis? Favoráveis. Então vamos executar. Tragam a proposta na forma de lei, vamos decretar e eu assino com o meu anel e vai ser segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Percebe? Tá. E então diz aqui: para isso enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa, dentro dela, na sua mulher. Isso é o desejo antigo lá de Gênesis 4, como já falei no encontro de casais. Né? Deus diz: o seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Isso não é uma ordem imperativa, um decreto de Deus, não. Isso aí é uma ordem no sentido de que o homem tem que fazer isso, tem que dominar a sua mulher, tem que ensinar. E os homens da sociedade contemporânea perderam esse negócio, perderam isso. Perderam isso. Não dominam as suas mulheres, não tem voz ativa, não tem controle, não tem... Não é que o indivíduo vai ser um tirano, mas ele tem que se colocar na posição que Deus colocou. Não é? O silêncio de Adão no ato da tentação levou a toda essa tragédia que hoje nós vivemos. Por quê? Porque vai deixar a mulher filosofar, ou teologizar com o diabo, e ele fica lá, né? E ela toma a decisão errada, come do fruto, dá para ele, e ele não age na hora que tem que agir, não assume a posição que tem que agir. Bem, aí eu estou pressupondo que Adão estava presente no ato da tentação, conforme nós já mostramos com base no texto hebraico. O Imar, e ele estava com ela, lá no texto hebraico, mostra que ele estava presente. Né? E o livro O Silêncio de Adão vai exatamente explicar por que o homem é assim. E mostrar que ele não deve ser assim. Tem que agir na hora que tem que agir e tomar decisões na hora que tem que tomar. E aqui o rei Assuero, como um homem que está governando, liderando, ele sabe aqui um curso de liderança. Líder precisa de ter conselheiros para pedir opinião, para saber se as coisas são assim e não levar tudo sozinho. Porque se levar tudo sozinho é um arraso, é uma desgraça. E se ele não tem conselheiros bons, e um Memucã ali, né, como o imperador, seu pai, teve Daniel, né, e como outros imperadores não aproveitaram muito bem, mas tiveram, né, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, homens competentes e bons no conselho, ele assumiu aqui o seu papel de rei, decretou, mas a lei foi elaborada, o cérebro foi Memucã. Percebem como é que é importante? Isso aí é a aula de administração que o rei está dando. Toda aquela prosperidade do reino tinha por detrás gente que era designada para poder exercer as suas devidas funções. O quadro hierárquico estava todo completo, funcionando direitinho, e o Conselho Superior aqui do rei foi consultado e chegaram a uma decisão feliz que, segundo a gente vai ver, estava dentro do projeto e da proposta de Deus. Fica a vacância. Tá?
fica a vacância. O que ele manda aqui? Que todos os homens cuidem bem da sua casa e mandem na sua casa. Homem tem, no meu império, tem que mandar na sua casa. Por isso, olha o exemplo que eu estou dando. A minha mulher, eu mandei ela vir aqui, fazer uma coisa muito simples. Ela simplesmente disse que não vinha na frente de todo mundo. Então, ela assim, é o gênio dela. É o geninho dela. Ele, não, agora ela perde o cargo e vai outra ocupar o lugar dela. Que seja melhor do que ela. Ou seja, obediente àquilo que o rei determina. Percebe? Isso é um negócio extraordinário. A Bíblia é realmente um negócio extraordinário. E é exatamente por isso que nós estudamos esse livro, que pode nos instruir e só tem lições práticas para a nossa vida. Quem não gostava de ler o livro de Esther já começou pelo menos a ter um pouquinho de interesse, e vamos na próxima semana ver o que acontece. A Bastilha deposta, quem entra em cena? Na próxima semana nós saberemos. Que Deus nos abençoe.